Meu nome é Berenice, eu tenho 32 anos, sou advogada, trabalho na área previdenciária e direito dos autistas e sou mãe do Miguel, um autista nível de suporte 3, de 6 anos de idade. O Miguel, o primeiro laudo dele veio aos 2 anos e meio, mais ou menos, mas antes de 1 ano, o Miguel já tinha atrasos bem significativos na fala, na parte motora. Então a gente, com 2 anos e meio, menos de 2 anos e meio, iniciamos as terapias para tratar os atrasos, né? Com psicólogo, terapia ocupacional e fono. E aos poucos foram aumentando essas terapias, né? E fomos no neuropediatra depois de ter início das terapias, e aí foi diagnosticado com autismo nível de suporte 3, que o Miguel é não verbal, está começando a ser verbal agora. Bem, desde 6 meses de idade, o Miguel já estava muitos atrasos. Por exemplo, brincar de forma não funcional com o carrinho. Então ele virava o carrinho, ficava as rodas para cima e ficava brincando só com a roda do carro. Ficava olhando muito fixamente para ventilador, todo objeto que tirava chamava muita atenção do Miguel. A gente ia na praia e quando chegava na praia ele procurava logo o carrinho de milho ou de açaí, se deitava ao pé da roda assim e ficava observando a roda do carrinho, né? E aí com 11 meses, 10 meses, que é quando a criança começa a falar as primeiras palavrinhas ali, o Miguel não veio. Com 11 meses ele falou papai, mas aí com 1 semana depois parou de falar. E aí foi só piorando assim, os sintomas, né? A sintomatologia do autismo. E aí com 1 ano e 6 meses ele começou a correr de um lado para o outro. Foi a principal estereotipia que ele tem até hoje, o comportamento repetitivo, que é correr sem função. Ele corria a casa inteira, o corredor inteiro. E nesse período ele ficou 1 mês, praticamente, ele só parava de correr quando dormia, ou quando a gente sentava ele para comer. Foi um período, acho que o mais difícil, essa fase, que eu achei que nunca mais ele fosse voltar a sentar para brincar. Ele só corria o dia inteiro. Se eu pegasse ele no colo, ele parava de correr, mas se estivesse no chão, ficava correndo. E aí a gente, assim, eu como mãe já estudava, comecei a pesquisar quando vi os primeiros atrasos do Miguel. Eu já conhecia o autismo, assim, que eu já tinha vizinhos autistas, então quando eu vi os primeiros atrasos do Miguel, eu comecei a pesquisar. E aí quando chegou esse 1 ano e 6 meses que apresentou essa estereotipia, esse comportamento repetitivo de correr, eu tive a certeza que ele era autista. E aí foi quando eu comecei a procurar clínicas, né, assim, e conheci a Clínica Mosaico pela internet. Eu vi uma divulgação. E aí vi que em São Pedro tinha essa clínica. Entrei em contato com as meninas e fiz agendamento de avaliação neuropsicológica, né? Não cheguei falando que tinha um filho autista, né? Só cheguei falando que queria avaliação para a gente descobrir o porquê desses atrasos. Não quis influenciar, né? Então deixei bem tranquilo. Ele fez 10 sessões de avaliação e ao final foi dado um diagnóstico sugestivo, né, de autismo nível de suporte 3, mas eu já estava bem ciente disso. Então essa parte não foi muito difícil para mim, né? Só no início, quando ele era muito novinho, 5, 6 meses, aí que foi ali que a ficha vai caindo, mas depois eu comecei a pesquisar e ali a gente vai criando forças, né? Então não passei por um longo período de luto, não. Eu já busquei os instrumentos que eu tinha para poder ajudar ele. Então ele começou o tratamento bem cedo. Mas o laudo mesmo veio com 2 anos e 6, 7 meses, só após o início das terapias. Porque eu sabia assim, que o Miguel, a priori, não precisava de medicação, o que ele precisava era de intervenção terapêutica. Foi esse caminho que eu segui primeiro, as terapias, e depois eu fui buscar laudo só para questão de direitos, né? Mostrar para o plano de saúde, essas coisas. Mas o laudo nessa época não me importava tanto, não. Ele até hoje não faz uso de medicação, é uma criança que faz uma intervenção intensa, de forma semanal, diária, né? Aqui na Clínica Mosaico
Mosaico sempre foi, desde o início. Até hoje ele está há 3 anos e meio, mais ou menos, aqui. E essa é a nossa rotina diária. Todos os dias a gente está aqui na clínica, de 8 a meio-dia. Antes eu trabalhava na área civil, direito de família, né? A parte de inventário, e depois me especializei em direito previdenciário e na parte de direito dos autistas, mas foi depois do Miguel. Aqui na clínica eu passo todas as manhãs, né? Aqui na clínica Mosaico a gente chega 8 horas e vai embora meio-dia. Então, assim, eu trabalho na parte da tarde, né? A maioria das vezes de home office. Eu só saio para audiência. Hoje é quase tudo também de forma virtual, né? As audiências são por videoconferência. Então, eu consigo me dedicar ao trabalho e ao Miguel tranquilamente hoje, né? Eu consigo dividir, mas no início não foi assim, né? Eu abri mão de quase tudo da minha profissão para se dedicar exclusivamente ao Miguel. Hoje, como já está bem encaminhado, eu consigo trabalhar na parte da tarde. Aqui, como eu tenho muito contato com muitas mães, não só na Clínica Mosaico, mas no município onde eu moro, em Búzios, eu faço parte da comissão de mães de autistas de lá. Então a gente luta diariamente para a inclusão escolar, para que o município traga tratamento para essas crianças. Lá são mais de 400 famílias, né? São mais de 430 inclusos no município. Então eu também faço parte da comissão de frente, que está sempre com o poder público, lutando e conversando e dialogando para trazer política pública para o município de Búzios, né? E aqui eu consigo conversar com muitas mães e elas, estou sempre muito à disposição dos pais daqui da Mosaico que me conhecem para tirar dúvidas, para ajudar. Tem muitos clientes da Clínica Mosaico, né, que me contrataram para serviços contra planos de saúde, etc. Eu fico muito à vontade nessa área, né, dos direitos dos autistas, porque eu vivo a realidade todos os dias. Então, quando eu vou cobrar judicialmente uma questão, eu cobro como se fosse para o meu filho, né? Ele também tem problemas que é necessário judicializar, né, como pessoa com autismo. Então, assim, eu fico muito à vontade nessa área, de trabalhar nessa área. O início do tratamento, né, porque a gente fica com muita dúvida, tem uma instabilidade muito grande, também emocional, por saber se as coisas vão ficar estabilizadas em algum período, se a criança vai evoluir, se a criança não vai evoluir, se eu vou conseguir dar conta da rotina, que é bem exaustante, exige muito da gente como mãe, né? Deslocamento, que eu moro numa cidade longe, né? Que fica 1 hora praticamente para cá, para São Pedro. Então eu acho que esse foi o período mais difícil. Hoje eu fico muito tranquila, porque graças a Deus ele faz o tratamento diário, a intervenção. Miguel tem evoluído muito, muito mesmo, né? Quem conheceu ele quando chegou e vê hoje é quase inacreditável tanta evolução. Hoje ele está encaminhando para ser uma criança num futuro muito próximo, verbal, né? Porque hoje ele já consegue se comunicar de forma funcional e oral. Então eu hoje vivo um período de muita tranquilidade quanto ao tratamento do Miguel, sabe? De muita esperança, de não tantos medos. A gente tem, óbvio, medos e angústias, né? Do futuro, ansiedade do futuro como será, mas hoje com mais tranquilidade, por saber que a gente está fazendo nossa parte e que está dando certo, né? O tratamento, que é o que a gente mais almeja, é ver a evolução deles. E eu tô vendo do Miguel. Que tudo valeu muito a pena e que tudo valerá muito a pena, né? Que nada, nenhum tempo, nenhuma hora que eu me dediquei ao presente, né? Ao tratamento do Miguel, a minha vida foi desperdiçada. Nada foi em vão, né? E nem vai ser em vão.